Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Demorou um pouquinho para entrar aqui, o Instagram deu uma travadinha, mas tudo certo. Hoje, para o tema, como o medo pode afetar o nosso sistema imunológico. Uma convidada muito interessante, vocês vão poder conhecer hoje, a Michele, e também entender de que forma que a gente pode trabalhar esse medo, essa emoção a nosso favor. Na medida que for chegando, por gentileza, mandem um oi para mim. Daqui a pouco vocês vão poder conhecer ela, ela está entrando aqui. Assim que entrar, vocês vão poder também falar com ela. Chegando, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos para essa tarde de live. Olá, Oi, boa Michele. noite, boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo Eu estou ótimo. bem, tá me escutando bem? O som tá tranquilo, tá me ouvindo também? Estou ouvindo também, Ah, estou que ouvindo ótimo. também. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Fiquei honrada aqui pelo seu convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vim nessa tarde aqui, consegui um espacinho na sua agenda para a gente falar sobre um tema tão relevante nesse momento, não é, Michele? Sim. Então, é bem engraçado porque eu até tô ouvindo bastante, assim, principalmente na nossa área, os amigos É. aqui um pouco aflitos com a questão dos atendimentos e para mim está sendo uma época que eu mais estou atendendo. As pessoas estão com muitos conflitos aí, com muitos medos, então por isso Olha. a intenção da live, né? Ah, seja bem-vinda. Eu acho que o Instagram já está convidando as pessoas, os nossos amigos, mas também daqui a pouquinho a gente já começa, porque a ideia é essa live ficar por 24 horas aqui gravada, né? Para as pessoas que tiverem aderência com o conteúdo poder escutar isso em qualquer momento, né? Aham, muito bom. Perfeito. Michele, eu quero agradecer novamente, dar o espaço aí para você se apresentar, falar quem é Michele, o que você faz, como você faz, de onde você é, e daqui a pouquinho a gente já entra no tema. Se quiser falar boa tarde para os seus amigos também, seja bem-vinda. Então, pessoal, boa tarde. Então, eu sou aqui de Campo Alegre, Santa Catarina, sou mãe da Emi e da Miri. Fui empresária por muitos anos, mas sempre tive o sonho de me formar em educação física. Eu sempre quis ser treinadora, né? Meu sonho desde criança era ser treinadora, mas nunca imaginei que eu acabaria como treinadora de mentes, que é assim que geralmente eu me apresento, principalmente nos atendimentos infantis. E justamente por não entender alguns comportamentos enquanto eu dava aula, eu só trabalhei numa academia onde os clientes eles eram atendidos em um horário, era uma pessoa por horário só. E eu acompanhando esses clientes, eles vinham com acompanhamento nutricional, eles vinham com acompanhamento de psicólogos, e muitos deles não conseguiam perder peso ou chegar a objetivo nenhum. O que me fez ter uma busca maior para entender o que realmente, sendo que eu sabia que os treinos que eu estava passando tinham resultados, porque outras pessoas tinham um resultado muito rápido. Então, fui buscar o coach de emagrecimento, que é algo que eu sempre tive muito interesse. Depois que eu coloquei o pé no coach, a minha vida mudou totalmente, principalmente na intenção de autoconhecimento. Foi ali que eu comecei o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que até hoje não para, né? Depois que a gente se apaixona por esse processo, é justamente aquilo que você faz dia, noite, final de semana, você não vê o tempo passar e você está ali com o teu propósito. É verdade. Além de hipnoterapeuta, né, e decodificadora de mente e corpo, como chama DMC, não é, Michele? DMC, decodificador de mente e corpo. Ah, E eu sou consteladora familiar também. que Familiar. legal. Olha só, bastante coisa que a gente pode trabalhar aí, uma passagem por todos esses recursos hoje na tarde. Deixa eu só ver quem entrou aqui, Michele. Pessoal, à medida que forem entrando, dê um oi pra gente, manda um oi, se você puder dizer de onde você fala, seja bem-vindos, sejam todos bem-vindos. A gente está falando hoje com a Michele Rabowski, é isso, Michele? Rabowski, Isso, Rabowski. Isso, Rabowski. Isso, lá de Santa Catarina, Campo que vai Alegre. poder falar com... Ah, desculpa, Campo Alegre, né? Campo Alegre, Santa Catarina.
Campo Alegre, Santa Catarina, que vai poder conversar com a gente hoje sobre o tema do medo, algo que infelizmente está presente aí de uma maneira um pouco acentuada no nosso momento em que a gente vive, né? A questão do isolamento social, enfim, a questão dos empresários, né? Que estão aí muitas vezes com os seus negócios pautados no presencial, que ainda não tem tanta presença online. O medo é, infelizmente, uma constante, né? Em muitos casos, né? E principalmente como forma de bloqueio, de diminuição, de não conseguir lidar com esse recurso, com essa emoção que, se bem percebida e trabalhada, a Michelle vai poder falar daqui a pouquinho, ela consegue nos ajudar, inclusive. Vamos lá, quem chegou por aqui? Elton, boa tarde, seja bem-vindo. Café Moda Estilo, tudo bem, pessoal? Mandem um oi para que eu possa cumprimentar vocês. À medida que vocês forem entrando, hoje a gente está com a Michelle aqui para falar sobre o medo e o nosso sistema imunológico. Michelle, fala um pouco para mim, à medida que o pessoal vai entrando, me diz uma coisa, o que é o medo? E como que ele pode, na sua experiência, na sua vivência, ser olhado como uma forma positiva? Me ajuda a entender um pouquinho disso. Acho que primeiro eu vou iniciar um pouquinho, voltando um pouco mais, então, para que as pessoas entendam como que o medo se desenvolve, como que eu gero esses padrões, tanto de medos quanto de crenças na nossa vida, pode ser? Bom, Maravilha, vamos lá. Eu acredito que todas as pessoas têm total ciência do que acontece quando nós não temos uma dieta equilibrada. E o que acontece no nosso corpo quando nós temos uma dieta desequilibrada, certo? Só para nós voltarmos um pouquinho aqui. Então, o sistema endócrino e o nosso sistema nervoso, eles vão influenciar diretamente na liberação dos hormônios, que estão diretamente ligados às nossas emoções. Então, por exemplo, a natureza, ela levou 3,5 bilhões de anos para surgir com a primeira espécie humana. Só se nós pensarmos a partir disso, não faz sentido nenhum o ser humano ficar doente, ou um adulto não conseguir parar de fumar, ou ser obeso. Certo? Então, o nosso organismo, ele tem a capacidade de homeostase, que é o equilíbrio interno do corpo. Portanto, eu estou dormindo, meu corpo está se regenerando, os meus órgãos vitais estão trabalhando. E é por isso que, por exemplo, quando eu pego uma gripe, um resfriado, o meu corpo faz esse equilíbrio, ele tem a homeostase justamente para fazer essa regeneração, que vai acontecer entre 10 e 15 dias. Então, só por isso a gente já tem que olhar um pouquinho esse lado positivo. Claro que temos que ter todos os cuidados, tudo que for necessário, mas também entender que o nosso organismo ele tem esses mecanismos de defesa. Só por isso, para que a gente não tenha um medo tão conflitante com tudo isso que está passando, além de todos os outros medos que todo mundo está vivendo. O isolamento, o medo do que é vital, que eu vou explicar um pouquinho à frente também. Ok? Então, vamos lá. Sempre que eu vivo uma emoção, eu vou dar um significado para ela. A partir desse significado, automaticamente eu estou gerando um padrão comportamental. Por exemplo, eu vou dar exemplo das crianças, que é o meu maior nicho aqui de atendimento. Quando uma criança passa na frente de uma casa que tem um cachorro grande, o cachorro late, e ela levou aquele susto, automaticamente, sempre que ela tiver essa mesma emoção, ela vai ativar esse gatilho, que vem conosco pela nossa vida toda. Que eu gosto muito de explicar para as crianças e até para os adultos que dá muito resultado. Eu sempre mostro uma foto de uma abelha. E aí eu pergunto para eles, principalmente para as crianças, se a abelha soubesse que as asas dela são muito menores do que o corpo, se eles acreditam que a abelha voaria ou não. E aí todo mundo fica pensando, realmente, se ela soubesse, então, na verdade, o medo, ele acontece porque nós acreditamos nisso e geramos um padrão comportamental com base em algum momento que eu passei um conflito. E a partir disso, durante toda a nossa vida, sempre que a gente vai passar por outras emoções, a gente está ativando essa mesma mensagem que os neurônios vão estar mandando pelas correntes elétricas. E o nosso corpo está respondendo de alguma forma.
Acho que assim ficou E simples para fazer uma ficou bem explicação. legal. E aí a sua experiência com as crianças, né, nos leva a refletir o quanto que a gente pode entender a proporção do medo, né, para uma ou outra pessoa, né? O que eu costumo também a refletir com meus clientes ou amigos, enfim, são aquelas pessoas que buscam, né, o que seria o medo para alguns, a adrenalina para ela. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam de esquiar, que gostam de subir em montanhas, que gostam de pular de asa delta, né? Tem gente que tem medo disso. E essas pessoas utilizam esse recurso do medo para gerar prazer, não é? Então, assim, a questão da emoção, que é interessante, né, Michele, se eu poder falar sobre mais, com propriedade sobre isso, não é só a emoção, é como cada ser humano representa a emoção. Né? O que aquilo, em algum momento, significou para a pessoa na estrutura da vida, né? E como você trabalha com crianças, a gente sabe o quanto é importante, né? A vida infantil, né? A questão das experiências delas, o que elas carregam aí para a adolescência e para a vida adulta, não é mesmo? E uma criança crescendo autoconfiante é totalmente diferente, né? Então, eu sempre falo, quando Sim. eu trato quando uma criança vem para o consultório, é uma década a menos de sofrimento, né? É muito legal. Olha que bacana, que Uhum. bacana. E às vezes são coisas pequenas, não é? Quase sempre é, né? É, sim e não, né? Mas Pequena para quem, né, Michele? pequena com base no que eu já estou sentindo e a forma como eu vou receber essa informação. Perfeito, perfeito. Tanto de medo, quanto Eu... de solidão, quanto de desvalorização. Aqui a gente está falando em medo, né? Mas esse primeiro gatilho, ele pode acontecer de várias outras maneiras, por várias outras emoções e sentimentos. Sim. O interessante é a gente também refletir, né? Às vezes as pessoas acham que a coragem é a ausência do medo, né? Não é, né? E na verdade não, né? Uhum. Na verdade, a gente entender o que nos gera medo e o quanto talvez ele seja incapacitante, e como que a gente reage além do medo, né? Entendendo o medo e caminhando apesar do medo, né? Por exemplo, eu dou um exemplo, Michele, que quando eu comecei a dar aula lá em 2005, 2006, eu tinha uma grande resistência a público. Olha que interessante. Foi aí que eu busquei a PNL, eu comecei a entrar nesse mundo, né? E sabe quanto que era público para mim? 2 pessoas. 2, 3 pessoas. E é interessante falar isso, porque isso pode ser o caso de alguém. Então imagina, lá na primeira fileira, né, dos alunos de graduação, um aluno no meio da aula pega e faz assim, ó. Imagina, na mente, como isso funciona, né? Não está sendo interessante, você começa a se questionar de uma série de formas, né? E aí você começa a entender que a base disso, né, dessa estrutura de pensamento, não está ali é só um reflexo. Mas, de alguma forma, isso foi sendo construído ao longo da vida, né? Foi aí que eu comecei na área de desenvolvimento, buscando programação neurolinguística, Legal, que depois interessante. hipnose, né? E aí eu dei aula durante 6 anos para mais, na graduação, depois na pós, continuo hoje como professor de extensão e treinamento e palestra, mas se eu não tivesse entendido esse primeiro momento, talvez nós não estaríamos aqui conversando. Com certeza nós não estaríamos aqui conversando. E principalmente nesse sentido, eu também tinha o mesmo medo. Eu não tinha medo quanto à quantidade de pessoas. Para mim, uma pessoa ou 5.000 era a mesma coisa. Eu tinha medo de palco, de ir lá para frente. Eu poderia falar com tantas pessoas se fosse sentada, mas eu não conseguia ir lá para frente. E o que acontece? Só para explicar também de forma um pouco mais simples aqui, para quem não é hipnoterapeuta, né? O que acontece? Como nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, e o que ela faz, o que ela entende é que ela precisa nos proteger e nos proteger da nossa sobrevivência. Então, sempre que eu tento novamente ir lá para o palco, ele entende que eu estou passando, que eu estou correndo um perigo. E é por isso que cada vez fica mais difícil eu ir para o palco, eu ir me expor e eu ir falar. E é bem engraçado porque esse medo de ser vista, ele acaba sendo vital. Quando eu comecei o processo de desenvolvimento, que eu fiz as terapias e eu decidi que então eu iria, da mesma forma, teve um momento que a minha tireoide foi afetada.
Por quê? Eu estou em conflito ativo, então o meu organismo, para me defender, ele começou a diminuir o meu órgão para que eu parasse, para me deixar quietinho, já Olha só. que eu bati de frente com o meu conflito, eu vou encarar isso, custe o que custar, porque eu queria isso. E, enfim, eu fiz a terapia, eu entendi, ok, eu não preciso mais desse medo, agora eu posso ir. Realmente, não que eu não Sim. sinta o medo ainda, sempre dá um friozinho na barriga, mas eu vou. E como eu fiquei brigando com Aham. esse conflito por muito tempo antes de fazer a terapia, chegou um ponto que eu não conseguia levantar da cama. Eu sempre treinei e treinava muito pesado, então levantava um peso até considerável para uma mulher. E chegou um momento que eu não Uhum. conseguia levantar uma barra mais. E aí Caramba. fui entender, fui buscar o DMC para saber o que estava acontecendo no meu corpo, porque eu fazia todos os exames, eu não tinha nada, nada, nada. E assim, o meu nível, o meu número na tireoide, ele é bem baixo, mas produziu um efeito muito alto com base a eu estar ali brigando com o meu conflito. Então, o que eu fiz a partir disso? Eu vou só conversar com o meu corpo. Ok, eu decidi isso, esse medo, ele tá fazendo só para me proteger e eu não preciso mais ficar presa aqui, eu posso me libertar realmente disso. E automaticamente os hormônios eles foram se regularizando, eu voltei a treinar e voltei à minha vida ativa, mas eu fiquei mais ou menos uns 6 meses praticamente sem conseguir levantar uma caneta. E a gente não Que tem legal, que ideia do bacana. quanto realmente afeta o nosso organismo, quanto o medo afeta realmente o nosso organismo. E olha que interessante, assim, da relação de mente e corpo, né, Michele? Para quem tem alguma questão com falar em público, hoje eu entro numa boa, eu falo com quem precisa falar, mas não foi assim. Em algum momento eu senti desconforto. E naquela época eu lembrava muito bem, Michele, olha que interessante, meu corpo reagindo contra a minha ação. Ou Uhum. seja, palpitação, mão suada, sudorese, né? Às vezes um dia antes eu começava a ter dor de estômago. Ou seja, olha como a mente ela utiliza os recursos que ela tem, né, para fazer você fugir do que para ela é perigo, do que para ela é um risco, de como ela aprendeu, né, a distanciar. Então ela vai usar todos os recursos, inclusive no caso da Michelle, né, trabalhou ali uma questão física até, né, Michelle, através do hormônio, teve uma redução ali na glândula, né, Uhum. e acabou fazendo todo esse processo. E digamos que você trabalhou aí uma ressignificação disso, né? Foi através da auto-hipnose? Foi? Então não foi tanto a partir da auto-hipnose, porque o que acontece? A auto-hipnose, então, o que eu fazia? Como eu decidi que eu ia para ação de qualquer forma, eu fazia auto-hipnose e ia. Mas aqui eu ainda estava com aquele medo meio que como se eu tivesse vedado ele com uma cortina e eu não quisesse olhar para ele. Então, meu organismo Sim. fez de tudo e começou a cavar, cavar, cavar para que o meu órgão, para que eu realmente parasse e olhasse para esse problema, para essa questão. Uhum. Então, a partir disso, isso tem o lado bom também. Porque depois disso eu entendi que eu posso conversar com o meu corpo, a decodificação da mente do corpo nos proporciona isso. Então, eu consigo Uhum. negociar muito bem com o meu subconsciente. Por exemplo, sexta-feira passada eu fiz 3 atendimentos. Ok, que a gente Certo. não está podendo atender presencial, mas eu entendo que se a pessoa está num estado de conflito muito grande, ela tiver que ir para o hospital para passar por essa crise de pânico, então é melhor eu atender essa pessoa. E foram 3 Claro. atendimentos em seguida. Eu sabia que 3 Uhum. atendimentos é pesado, eu viajei, eu não pude dormir uma noite antes para atender essas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu negociei com o meu corpo. Então, eu prometi que se ele me desse a energia e que eu pudesse passar o dia todo fazendo esses atendimentos, no outro dia eu realmente tiraria um dia de folga e eu não ia fazer nada. Eu ia ficar ali recuperando. Então, é isso que eu faço. Quando eu vou hoje para fazer uma palestra, uma apresentação, eu negocio com o meu corpo que está tudo bem e a minha mente entende. Só que essa negociação ela precisa ser objetiva, porque a nossa mente ela não consegue Literal. diferenciar. Então, assim, terminei, eu realmente cheguei em casa e descansei. Se eu deixo para fazer isso só um dia depois, automaticamente eu vou já vai me surgir uma febre, uma dor de cabeça, alguma coisa para me fazer parar. E é engraçado porque é automático, isso acontece assim, passou meia Uhum. hora, eu não cumpri o que eu negociei com o meu corpo, ele já vem uma febre, alguma coisa me faz parar. É muito legal isso. Então, quando a gente entende isso, você pode usar tudo isso a teu favor, da mesma forma como Olha, utilizar o recurso do medo.
É muito Olha que incrível, é interessante, muito para legal. algumas pessoas que escutam isso, para mim faz todo sentido, viu, Michele? Mas para algumas pessoas parece tão distante. Parece tão distante. E isso é natural porque a gente costuma buscar realmente fora, e a gente sempre foi condicionado a buscar fora, o que muitas vezes estava dentro da gente. E Uhum. quando a gente começa a perceber esses recursos, a gente começa a perceber a imensidão que nós temos de possibilidade de recursos internos, né? Você falando aí, eu me lembrei de uma amiga nossa em comum, né? Da Aham. Érica, que Ah, trabalha com sim. treinamento, né? Aham. Que em algum treinamento, em algum curso de imersão que ela fez, ela deu um exemplo que ela disse que ela estava bem gripada, mas ela conversando ali com o sistema dela falou, depois disso, eu vou me permitir algo nesse sentido, né? E ela levou todo o curso e depois ela realmente teve que se recuperar daquela gripe, daquele estado que ela estava, né? E, Aham. e aí falando questão de como o nosso subconsciente é literal nas questões, né? Aquilo que eu mando para ele é aquilo que ele vai expressar. Né? Uhum. Tem até Que um é que as termo pessoas entendem como lei da atração, né? Pois é, e a gente pode dar vários nomes, né? As Sim, pessoas tem falaram, vários tem uns que falam nomes. de universo, Uhum. lei da atração, reprogramação, e aí, gente, fica o que fizer mais sentido para vocês, né? Mas Sim. a todo momento, a nossa mente está em comunicação com o nosso corpo, nossos pensamentos geram sentimentos e isso mexe tanto com a nossa biologia quanto com a nossa química, né? Uhum. Quando a gente está com medo, Michele, como que o nosso corpo reage com isso no dia a dia? Então, só se a gente for para. É porque, na verdade, a gente não para observar nosso corpo, né? Então, no dia que eu acordei um pouco mais cansada, que eu acordei triste, o que que acontece? Automaticamente meu ombro já cai, meu olhar fica, fica mais baixo, a minha voz fica um Sim. pouco mais baixa. E um dos recursos que a gente tem para mudar esse estado é mudar a fisiologia, tá? Então, aquele dia que eu tô realmente muito cansada, é aquele dia em que eu vou fazer uma maquiagem, eu vou colocar uma roupa que eu gosto mais, eu vou colocar uma música que já ative esses mecanismos que me tragam para positividade e mudar a fisiologia do meu corpo me ajuda muito nesse sentido. Só que por que a gente não consegue, então, utilizar esses recursos internos? Justamente por Uhum. causa do medo. Porque eu tenho medo de fazer as perguntas para mim mesma, com medo de ouvir as respostas. E a gente também não De novo, pergunta para repete as isso, outras Michele. pessoas, a gente não faz perguntas para as outras pessoas com medo de ouvir a resposta. Então eu gero muitos conflitos na minha vida. E eu era uma pessoa assim, como eu sou uma destra, eu não vou entrar em detalhes de lateralidade aqui, porque senão vai ficar muito extenso e é complexo para explicar numa live. Isso aí deixa para o Dr. Carlos lá que ele explica um pouco melhor. Olha que legal uma frase que você disse. Eu tenho medo de me fazer as perguntas, porque Uhum. talvez eu tenha medo de escutar as respostas que eu tenho. Uhum. E Né? assim E com no as fundo é outras isso. pessoas também. Automaticamente, pela minha lateralidade, a minha tendência é mais de luta e de fuga. Então, por muito tempo na minha vida, eu evitava conflito. Eu pensava, não vale a pena. Só que, Uhum. né, ficava aqui. Então, com medo de perguntar para as pessoas, de ouvir a resposta das pessoas, eu fico aqui com medo e não faço a pergunta. E aí eu não me permito sentir raiva, mas essa raiva tá toda aqui, a minha vida inteira, até uma hora que ela explode, e aí vai gerar uma depressão, uma ansiedade, a síndrome do pânico. É Sim. exatamente assim Olha que que interessante, acontece. pessoal. Para quem entrou agora, seja bem-vindo. Eu estou conversando com a Michele e a gente está falando como o medo ele interfere em nosso sistema imunológico, né? E de como a gente percebe o medo. A gente já falou de como isso representa de formas diferentes para cada um, como a Michele conseguiu encarar isso, como a gente consegue encarar isso no dia a dia. E ela fez uma colocação aqui que eu achei fantástica e como que a gente consegue perceber, né? Pequenos detalhes no dia a dia. Será que a gente conversa conosco e faz as perguntas certas? Ou se a gente não faz, será que é pelo medo que a gente tem das nossas respostas? Esse diálogo interno, essa autopercepção, quanto que está presente no seu dia? Né, Michele? Eu acho que é nesse caminho que a gente começa a buscar autoconhecimento e colocar na luz, né, aquilo que às vezes está incomodando há muito tempo, né? Isso. E aí, como que eu fiz então? Eu comecei, em primeiro lugar, separar fato de interpretação.
Por exemplo, eu não queria fazer uma pergunta para não ouvir a resposta, mas então eu coloco o que realmente está acontecendo, o que eu interpretei disso. E aí você é como se você pudesse riscar tudo que você anotou ali em um segundo, porque basicamente quase tudo é interpretação que nós damos. Então, até como conselho para as pessoas, se você precisa tomar uma decisão, ou se você está num conflito com alguém, seja de relacionamento, seja na empresa, separe primeiro o fato de interpretação e pergunte, porque você nunca tem como saber o que a pessoa sente. Assim como nós não temos como realmente saber o que os nossos clientes sentem. Eles podem nos explicar, obviamente a gente tem as ferramentas, mas só a pessoa sabe o que realmente ela sente. Sim, sim. E assim, quando eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão está me causando uma dor, é porque realmente tem algo errado. E eu não estou me permitindo sentir. E aí eu vou levando isso, levando, até que o meu corpo, um órgão, acabe me mostrando através da doença, porque a doença faz com que eu pare, que eu reavalie a minha vida e o que eu estou fazendo, quem eu sou e tudo isso. E é justamente assim que o medo acaba se mostrando no nosso dia a dia. Na relação da mente com o corpo, vou fazer uma pergunta para você, Michele, aí você dá a sua opinião, tá? Na relação da mente com o corpo, na sua opinião, você acha que toda doença ou a maioria das doenças é uma tentativa de cura? Todas elas. Eu acredito que sim. E assim como todas as nossas emoções, elas vão afetar. Eu posso até dar um exemplo assim, bem sutil, mas, por exemplo, todos os nossos órgãos, eles vêm dos tecidos, certo? Com base em alguns dos nossos conflitos, por exemplo, esses 4 tecidos são o endoderma, o mesoderma novo, o mesoderma antigo e o ectoderma. Deixa eu lembrar aqui. O ectoderma, geralmente, ele vai me trazer alguns conflitos que são de separação. Então, se eu me separei de alguém na minha infância, se os meus pais se divorciaram, e geralmente são conflitos de pele. Vou passar bem sutil aqui, até para não criar problema, que isso é um pouco da medicina germânica, algo que tem que se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos. O mesoderma antigo vai ser atacado a integridade, então, se em algum momento a minha integridade foi afetada, tem alguns órgãos específicos que vão ficar doentes para que eu resolva esse conflito. Entende? Sim. E assim, no dia a dia, às vezes a gente começa a relacionar pequenos detalhes, né? Por exemplo, pessoas que não falaram o que tinham vontade de falar quando foram agredidas, assim, no trabalho, no dia a dia, e que depois aparece uma dor de garganta. Já estou isso? Sim. Então, com criança, isso acontece muito. E é muito legal porque a criança ela não sabe explicar o que é emoção. Por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, se ela tem medo, naquele mesmo sentido ali, tá passando ali e se assustou com o cachorro. Se você perguntar o que ela sentiu, ela vai falar que ela tem dor de barriga. Ela não sabe expressar o que é essa emoção. Sim. E aí é muito puro, né? Porque é o que representou para ela, né? Ela sabe que representou uma dor de barriga. Né? Ela tá com dor de garganta. E aí, quando você só conversa com uma criança com dor de garganta, você pergunta: filho, tem alguma coisa que talvez a mamãe estava na correria aqui e não conseguiu te ouvir? Ou você conversou, você talvez não pode conversar com os amiguinhos na escola ou com a professora, a febre baixa instantaneamente. Podem testar aí. Aqui em casa a gente nem tem mais remédio. Esses dias eu acabei queimando a mão e aí que eu me toquei. Eu falei, poxa, eu não tenho nenhum remédio para dor, porque eu vou fazendo essa comunicação com o meu corpo e das meninas e a gente não toma mais remédio em casa. Gente, olha, para algumas pessoas isso pode parecer muito louco, né, Michele? Para algumas pessoas pode parecer muito louco. De forma bem sutil, porque mas claro assim, que nada é verdade absoluta, tudo precisa ser. Claro. A gente faz vários testes, a gente trabalha no DMC com os testes de cinesiologia, então eu consigo ter algo que é assertivo no que eu estou trabalhando, né?
Então, não Uhum. é algo superficial Quando a como eu tô gente falando aqui. esbarra em algumas crenças, né, que ao longo do tempo a gente vem construindo, e que aí com comunicações assim a gente vai de frente ali com uma crença, às vezes, que tem que ser assim sempre, uma resolução, eu costumo dizer assim, não precisa concordar com o que a gente está falando, só pesquisa. Uhum. Pesquisa, É, vai só de olha no encontro teu e vê corpo, o que faz o faz teste no sentido. teu corpo mesmo. Testa no teu corpo. Isso, começa a entender. Exatamente, exatamente. Se naquele momento você ficou com dor de garganta, revisita. Entenda que se de repente você ficou sem falar com alguém, ou aquilo incomodou, ou teve uma dor de estômago, sentiu medo, ou tá ali com uma ânsia, teve algo que não foi digerido, ou tá com uma dor lombar e tá sentindo que tá levando as coisas nas costas, não sei, não concorde comigo. Né? Só pensa se faz sentido. E E o é muito interessante, interessante porque Michele, aí eu faço a pergunta para o meu cliente e ele automaticamente já me traz emoção e a gente já vai trabalhar aquilo. É muito rápido. aham, né? Ou seja, tá ali, tá latente, né? A Sim, a partir do emoção tá ali, estímulo vem porque manifesto. é só fazer a pergunta ali do que realmente a gente tem o caminho, né? A partir dos testes, eu faço a pergunta correta ali, meu cliente já me traz a emoção e a gente vai direto. Por isso que eu tenho tanta assertividade nos processos da terapia. Poxa, que bacana. E, Michele, me diz uma coisa, como que, né, então, nosso sistema imunológico está todo momento sendo abalado, talvez, por situações, né, por estímulos, com que dizem respeito ao medo, não é? A Isso. gente pode ficar mais ou menos debilitado com isso, né? Uhum. Então vamos separar isso um pouquinho. Então, como que acontece? Durante o nosso dia, a gente está em dois momentos. Durante o dia, a gente fica em simpaticotonia, que é o momento do estresse. O estresse ele é bom porque ele vai me levar para ação, para o que eu preciso fazer. Então, eu vou utilizar os hormônios certos, por exemplo. Eu preciso da adrenalina muitas vezes para acelerar meu coração, tanto para lutar ou fugir, ou quanto para trabalhar, para o meu dia render, para tudo que eu tenho para fazer, certo? E assim Uhum, como eu preciso do cortisol, que vai dar um aporte para os meus músculos. Então, se eu preciso correr, se eu preciso ter força todos os dias para ficar ali trabalhado, para me manter energizado, a partir do estresse eu tenho esses recursos. O estresse é o momento, então, do meu dia a dia quando eu estou na ação. Se o meu organismo está funcionando normalmente, se os meus conflitos emocionais estão se eu estou numa linha que é tênue, passou esse uhum, momento do dia, quando eu chego à noite, então o meu corpo vai para a parasimpaticotonia, que é igual aquele momento depois do almoço, assim, que dá aquela fadiga, aquele cansaço. Meu organismo também sim, faz isso para fazer a digestão. Então, se tá tudo bem uhum, comigo, se eu não tô vivendo nenhum conflito, automaticamente à noite eu vou descansar, vou dormir bem e o sono também regenera esses conflitos a partir até dos sonhos, mas também não vou entrar em sonhos lúcidos, porque senão vai dar meu muita Deus. informação, né? Uhum, Qual que é o problema disso? É se eu tiver em um conflito permanente, se eu tiver em um conflito ativo de balanço, por exemplo, eu fiquei só em simpaticotonia e eu não desligo mais o meu disjuntor e eu não volto lá para simpaticotonia. Então, eu tenho insônia, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, eu tenho vários outros, porque eu tô ali em conflito o tempo todo. uhum. Eu também fiquei em conflito muito tempo, é o contrário. Aí eu não consegui ligar e voltar para a simpaticotonia. Eu fiquei só em parasimpaticotonia. Então eu não tinha força, eu não consegui levantar, eu não tinha ação, eu não conseguia agir, eu não tinha força. Uhum. Pessoal, diz pra gente se está fazendo sentido esse bate-papo, manda essa mensagem pra gente. Se você tiver alguma pergunta que a gente pode responder, a gente quer interagir com você que está aqui. A Ver se Michele, alguém lá. se Oi? identifica em algum conflito ativo, em fase conflitativa. Isso. A gente está aqui para bater um papo. Se a gente souber, a gente contribui. Se não, a gente vai buscar também informação. A gente está construindo junto aqui, tá? Também está gostando, manda coraçãozinho, né? A gente sabe que está agradando também. Compartilha essa live com mais pessoas, se você acreditar que esse tema faz sentido para essas pessoas também. Né? Michele está falando hoje aqui sobre como o medo, ele pode interferir no nosso sistema imunológico, né, Michele? Exatamente. Perfeito. E, Michele, para aquelas pessoas que estão, assim, a todo momento ativadas, né? Ou seja, por notícias, ou seja, por estímulos, ou tem um pouco dessa característica já.
Você tem alguma dica, uma pista, um exercício para harmonizar isso, para deixar um pouquinho mais em equilíbrio? Você pode dizer para a gente? Então, exatamente, a gente, em primeiro lugar, começar a prestar atenção aos nossos pensamentos, certo? Legal. Porque se eu fechar os olhos e, por exemplo, imaginar que eu ganhei na loteria. Fecho os Uhum, olhos, imagino que eu ganhei na loteria, então eu vou ouvir o som das pessoas, quem está comemorando comigo, eu sinto essa emoção no meu corpo também. Da mesma forma uhum. que eu ativo a minha fisiologia. Cara, é impossível você realmente pensar e prestar atenção em todos esses sentimentos e essas emoções de você ganhar na loteria e não sorrir. Não tem como. Se você realmente se Sim. conectar com esse pensamento bom, você vai sorrir. Então, como que a gente faz para fugir um pouquinho de todo esse bombardeio de notícias que está tendo hoje, que também a gente não tem mais base realmente para saber o que é certo, o que é errado. Uhum. Então, vamos utilizar aí os recursos ou de auto-hipnose. Hoje tem vários áudios, até se alguém quiser, é só pedir aqui que eu mando também o áudio de auto-hipnose. Isso. Mas quando você respira e você solta o ar com mais tranquilidade, alguma atividade de meditação, porque o nervo vago é o principal órgão, o principal sistema de comunicação entre o meu cérebro e os órgãos viscerais, certo? Uhum. Então, a partir do momento que eu faço uma atividade dessa, de respiração, de soltar o ar, de imaginando essa tensão simplesmente sendo liberada do meu corpo, nesse momento eu volto lá para a parasimpaticotonia. E isso acontece em 1 minuto. Então, eu tenho vários exercícios que eu trabalho com os meus clientes, que aí eu uso EFT, algumas outras técnicas de estimulação bilateral, mas aí eu prefiro fazer diretamente com o cliente e não ensinar aqui. O que está mais acessível a todas as pessoas aqui seria Sim. a meditação ou a auto-hipnose. A meditação. Se É. fosse E para às vezes as explicar um pouco pessoas essas têm uma outras ideia. ferramentas, teria que ser uma live só para cada uma delas. A gente pode combinar outras. Isso, Me com diz, certeza. pessoal, quando a gente fala às vezes de meditação, né, e eu gosto também, e tenho amigos Uhum. também que são adeptos, às vezes a pessoa acha que é sentar e ficar ali minutos e minutos e não pensar em nada. E quando a gente começa a perceber, a gente entende que às vezes é tão mais simples. É aquele momento em que você para durante o dia, não tem tempo, não tem. Você pode fazer sentado, em pé, tem amigos que faz na fila do banco. Ele falou, Levi, eu estou ali, eu posso me enquadrar na tensão da fila do banco, ou simplesmente me dissociar mentalmente e começar a trabalhar no interior. E é tão legal. Eu tava com um bate-papo com um amigo, inclusive, que está aqui nessa live. Eu vi ele entrando, que é o Elton, que ele dizia que ele faz com os filhos dele que ele faz às vezes na hora do alimento. Filho, começa a perceber de que forma o alimento está te ajudando, de que forma ele vai nutrindo o seu corpo, né? Será que você está esboçando ali gratidão, enfim? E às vezes não tem tanto uma receita pronta, mas tem aquilo que te faz bem, né, Michele? E se a gente parar para perceber que as nossas memórias são compostas por emoções, por lembranças, e como a gente percebeu todas elas, ali está tudo calcado nos nossos sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, talvez a nossa meditação, naquilo que faz sentido para a gente, carregar desse sentido, né? Por exemplo, você tem filho, eu tenho filho, tenho filhos. Se a gente começar a levar a nossa mente para um momento feliz com nossos filhos, como que vai ficar a nossa química, a nossa biologia interna? Por Se isso que eu naquele dei o momento você exemplo precisa de felicidade, por isso que eu dei o exemplo ali de você se conectar com um pensamento bom. Dei o exemplo de ganhar na sim. loteria, mas, nossa, quanto você tem de bom no teu dia a dia? É que nós crescemos sem aprender a ficar mais tempo no que é positivo, no que é bom, no que nos faz Uhum. bem. Até porque a nossa necessidade básica é de aceitação. Então eu já vou nascer querendo ser aceito para minha família, e aí eu vou aceitando tudo que a minha família tem, as crenças e tudo que vem recorrentes à minha família. Por quê? Porque eu quero ser aceito. Então, qual Será que é que verdade seria, isso, Michele? qual seria
Ah, Será? Gente, como que tá essa live? Tá legal? Tô escutando bem? O vídeo tá bacana? A gente tá falando bem? Olha só, né? A gente fica a todo momento, né, percebendo como o outro nos então, percebe também, né? então, assim, o que seria mais importante? Eu me conectar comigo mesma. A Uhum. partir disso, eu trago o que é melhor para mim, eu consigo passar mais tempo. Eu até fiz um curso que a instrutora, de constelação mesmo, ela fez uma É. dinâmica onde a gente tinha que ficar um tempo no que era bom. Então, ela fazia uma indução ali, e algumas pessoas, para elas, foram muito difícil ficar ali naquele pouco minuto onde era bom, porque a gente cresce Uhum. sabendo olhar só para o que é ruim, para o que é difícil, porque eu preciso estar sempre sendo aceita e por isso eu perco muitos momentos da minha vida. Porque eu não sou eu não vivo a minha vida, eu não vivo o meu porquê, a minha verdade. E a partir Sim, com do momento que certeza. eu reconheço isso, eu não me preocupo mais com a preocupação com o que os outros estão pensando e fica leve. Então eu não preciso mais ir Uhum. lá para simpaticotonia. Ou para parasimpatictonia. E foi assim que eu restabeleci, que eu consegui religar o meu sistema, porque eu entendi que não preciso me preocupar, eu estava dando o meu melhor e a minha contribuição com o que eu sabia. Talvez tenha algumas pessoas que saibam muito mais e algumas pessoas que vão se conectar muito com o que eu falei e realmente eu vou mudar a vida delas de alguma forma. E aí, dessa forma, eu Perfeito. consegui religar o meu disjuntor e tô aqui falando contigo, que também seria Sensacional. possível antes. Sim. O Michele, a Carol está perguntando, a Carol Toscano, tudo bem? Carol, seja bem-vinda. Ela faz uma pergunta que é assim: qual o tempo para o corpo interferir na imunidade ou na fisiologia? E depois, para voltar a esse normal, quanto tempo dentro da variável de voltar ao normal? Então, isso Que é você uma respondeu? pergunta bem específica, porque a gente precisa entender, em primeiro lugar, o quanto esse primeiro conflito te atingiu, e com base nisso, todos os outros momentos da sua vida. Aí eu Uhum. tenho, com o DMC, a gente faz esses testes, principalmente de cinesiologia. A partir do momento que eu faço a terapia, eu consigo perguntar através do teste também. Quanto tempo a pessoa precisa para sair desse conflito? Uma semana? Duas? Um mês? Mas não é específico, cada indivíduo é um só. Assim como as pessoas Entendi. que passam pela terapia, tem clientes que em uma sessão vão sair totalmente transformados e algumas pessoas têm o tempo delas de evolução. Isso a Uhum. gente É percebe em perfeito, equipes Carol. também, né? E por isso é muito legal aqui olhar também, porque hoje tem muito essa questão da alta performance. Eu preciso performar o tempo inteiro, eu preciso ser melhor. Agora tá todo mundo em quarentena, eu preciso estudar, eu preciso fazer tudo que eu não fiz a minha vida inteira. E aí, o que eu tô Uhum. fazendo com o meu organismo de novo? O que eu tô fazendo com o meu corpo? Então, é muito importante eu estar olhando para essa questão da alta performance também. Respeita o teu corpo. Perfeito, faz todo sentido. Carol, ó, respondido, obrigado. Pessoal, se tiver alguma outra pergunta, vamos aproveitar que a Michelle está aqui com a gente. O bate-papo de hoje, ele vai, já está quase terminando, Michelle. Estamos indo para 45 minutos. Então, só falando um Como o medo pouquinho ele mais interfere. aqui de respeitar o corpo. Por exemplo, antes eu treinava todos os dias, mesmo sabendo que o corpo precisa recuperação. E aí, tem o período menstrual. Tô com cólica, tô com dor, eu ia lá treinar do mesmo jeito. Hoje eu entendo Uhum, que não, eu não preciso disso, eu não vou perder, então eu posso deixar o meu corpo ali, se recuperar, porque é o processo natural do meu corpo, eu sim. preciso desse processo. Então eu aceito, eu converso com o meu corpo, eu não tenho mais dor depois, eu não tenho mais cólica. É Uhum. fantástico, é simplesmente. Principalmente o princípio disso é se respeitar, é olhar para as tuas emoções e olhar para você a todo momento. Uhum. É perceber dentro o que às vezes a gente está buscando fora, né? Isso. É conflitante, porque você fica o tempo inteiro prestando atenção também, né? Meu ouvido tá me incomodando. Verdade, eu ouvi aquele negócio, eu não gostei, eu não respondi, eu não resolvi, por que eu já não fiz, né? E aí o tempo todo você fica assim, entendi. Sentindo um negócio no E estômago, assim, né? Engoli aquele negócio. também não caia nessa neura, nessa histeria de querer saber de tudo, né? Tem coisas O que simplesmente a gente tem que que eu olho entender, né? hoje, que Mas realmente você tocou afeta num a ponto bem pessoa. interessante, Michele.
para contribuir, né, aqui também com esse momento, com essa questão da alta competitividade, da gente não se permitir a ter o nosso tempo, a gente está preocupado sempre com a aprovação do outro, isso tudo leva a gente para uma estafa mental muito grande, né? E de certa forma, nosso corpo vai sentir isso, né? Então, a pergunta, a reflexão que vem agora é: será que você está se tratando com gentileza? Será que você está se percebendo e se cuidando nos pequenos detalhes? Que é como se fosse um copo, né? A gente passa o dia talvez enchendo e chega uma hora que ele vaza porque a gente não percebeu as pequenas gotas que a gente vai colocando ali dentro do recipiente, né? E ela pode estar repleta de situações que você não está percebendo, e nesse momento, a gente conversando com você, talvez você perceba como encontrar maneiras de ser mais gentil com você, ou de se perceber, ou de se olhar, ou de se cuidar, não é? Principalmente esse momento que a gente está vivendo, então ele está afetando o nosso tecido de tudo que é vital. Então, eu não sei se daqui a pouco vai ter comida, se eu vou ter oxigênio, se eu vou poder respirar. Então, é um conflito que ele é frontal, o tempo inteiro ele está aqui. Então, daí a importância de realmente, nesse momento, buscar alguma atividade que te leve lá para a parasimpaticotonia, que te acalme, que te tranquilize. Obviamente, vai ter momentos que a gente vai ficar um pouco mais angustiado, porque mudou totalmente a tua rotina, mas entender que isso também é normal pelo momento que a gente está passando, que está tudo bem e logo vai passar. Exato. Exato, eu não preciso estar aquele culto à felicidade permanente, né? Não é todo dia que eu vou estar feliz, né? Se eu tiver um dia triste, tá tudo bem. Se eu precisar chorar, tá tudo bem também. Né? Mas entender que nós somos humanos, a gente não precisa ter esse excesso de cobrança, né? Porque um padrão, uma rotina, ela foi quebrada, e essa quebra de rotina, nosso sistema, ele tem um momento para se readaptar, né? Como nós somos seres de hábitos, a gente, de certa forma, foi interrompido dentro de um hábito, né? Que a gente estava fazendo quase que automático, né? E a gente agora tem a oportunidade de reinventar. E aí, começando por um lado que talvez a gente não tenha começado, que é por dentro, né, Michele? Exatamente. Então, tenha coragem de fazer as perguntas, porque é justamente essa resposta que vai ser a solução dos teus problemas, dos teus conflitos, ou do que você precisa realmente olhar na sua vida. Todo sentido. Pessoal, então, assim, qual a pergunta que você poderia fazer para você, para te dar a resposta que você tanto está esperando? Qual é aquela pergunta que há tempos e tempos você não se faz, com medo de escutar a sua resposta? Para você e talvez para algumas pessoas. Então, se permita sentir essas emoções. Às vezes você está em conflito num relacionamento com o marido, ou com um funcionário, ou com uma amizade que era tão importante para você, só que em algum momento você não fez essa pergunta, não resolveu esses conflitos, mas você está aí se martirizando a sua vida inteira. E talvez o que você imagina que era um conflito era só a pessoa precisando de você, ou enfim, só perguntando para saber, né? Mas resolva esses conflitos. Você vai ver que o teu corpo ele vai responder de uma forma grandiosa. Não tenho dúvida. Michele, a gente tem aqui 12 minutinhos, está acabando já. Eu quero perguntar para as pessoas se tem mais alguma interação, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Vamos aproveitar a Michele aqui. Se está gostando, também, fala para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser me mandar depois lá no direct, eu respondo também. Isso, isso. Aproveita que ainda não segue a Michele. Segue a Michele também no Instagram. Michele, se tiver também no YouTube, pode falar para o pessoal aí. Bastante conteúdo. Não tem por enquanto, né? Se você estiver me dizendo que está com um projeto fantástico. Vários projetos aqui. Eu estou levando tudo isso agora para o emagrecimento também. Estou finalizando aqui um projeto de emagrecimento que vai ser muito interessante. E aí, nessa linha de emagrecimento, olha que interessante que eu escutei uma vez de um profissional, Michele. Se a gente faz um processo muito ríspido nesse processo de emagrecimento, o sistema ele entende que a gente está entrando em colapso, olha que coisa, e reserva energia, reserva gordura. Então, até nesse modelo tem que ser estratégico, não é mesmo? E é por isso que agora todo mundo está correndo lá comprar um monte de alimento, porque só que assim, é o nosso mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de sobrevivência. Então, o meu organismo ele entende que se faltar comida, ele precisa guardar energia.
qual que é a dieta, então, que vai funcionar para mim? É aquela dieta onde eu vou Uhum. comer de tudo que eu gosto, só que em quantidades menores. Eu não vou mandar para o Uhum. meu... Eu não vou mandar para minha mente. Travou? Voltou. Voltou. Então eu vou conversar com a minha mente para que ele entenda que eu não vou que eu não, para que o meu subconsciente entenda que eu não estou correndo nenhum perigo. Então eu vou comer tudo que eu gosto, menos apenas em quantidades menores. E aí eu não estou correndo nenhum Uhum. risco de sobrevivência. E é justamente por isso que quem faz dieta às vezes passa um mês sem comer nada e vai se pesar ou não perdeu nada, ou elimina uma quantidade de peso muito grande, mas depois acaba recuperando novamente, porque o organismo vai buscar exatamente aqueles alimentos e aí você fica com vontade de comer gordura, de comer chocolate. É como se começasse a aparecer foto de comida, assim, é um print de tudo que você nem tinha vontade de comer, começa a aparecer na tua frente. Por quê? Porque ele entende que você precisa recuperar essa energia que demanda para a tua sobrevivência. Você abre a geladeira para pegar a água gelada e tem um pudim em cima, né? Aí você vai aonde? Vai no pudim, né? Vai no pudim, né? Como esse momento Deixar que a a vida gente no está tempo. vivendo agora, ele é vital. Antigamente o vital era para faltar alimento. E o que é vital hoje para a gente? É o dinheiro. O vital hoje é eu manter, cumprir as minhas metas, eu dar conta de tudo. Então, por isso que esse conflito está sendo tão ativo nas pessoas hoje. Eu não sei se vou Uhum. ter alimento. E isso faz realmente um estrago muito grande no nosso corpo. E aí inconscientemente eu preciso estocar, porque se eu Preciso estou tocar isso. entendendo que eu vou ter falta, né, eu tenho que estocar. É aquilo da autopreservação, né? Isso mesmo. Pessoal, tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui. A Elaine Fonseca, cerimonial. Trabalho com cerimonial. Meu medo é na questão financeira. Todos os casamentos adiados. Agora só a partir do final de junho. E agora estou descontando tudo na alimentação, ela disse, Michelle. Tem muita gente fazendo isso agora. Se a gente olhar os posts aí, tá todo mundo postando que tá comendo, comendo, comendo. E eu consegui emagrecer na quarentena. Por quê? Eu tô em casa, então eu tenho mais tempo para organizar os meus alimentos, que é algo que antes a correria nem sempre de dias que realmente eu não consigo. Às vezes eu fico atendendo 6, 8 horas direto. Então, não tem Uhum. vezes que não dá para organizar minha alimentação. E agora eu entendi isso. Eu entendo que é um período que a gente vai passar, vai ter que ter alguma solução, algo vai acontecer e que não vai mudar nada eu precisar comer dessa forma. Então, eu utilizo isso Sim. ao meu favor, mas eu entendo o que está acontecendo no meu corpo a partir disso. Uhum. Elaine, até como dica, se você quiser refletir um pouco no que eu vou dizer, entenda que talvez tenha alguns gatilhos que está além da alimentação e o que você pode substituir. É claro, se eu abrir a geladeira e encontrar um pudim próximo da água, eu vou pro pudim, né? E de repente eu posso escolher e deixar à mão várias opções, né? Como eu abrir a geladeira e eu ter ali legumes picados, tudo certinho, ou eu ter lasanha, né? Naturalmente a gente vai para aquilo que está mais rápido, mais prático, né? E como a Michelle disse, ela conseguiu reeducar, ela conseguiu ter melhores opções, cuidar ali de uma rotina com mais qualidade e aí, consequentemente, teve esse retorno positivo de perder, né? De eliminar peso nesse tempo, né? Uhum. E dentro desse nossa nova rotina, implementar talvez um tempo para a gente olhar para aquilo que não estava tendo tempo. E a gente sempre vai ter coisas que a gente consegue fazer. E tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem coisas que estão longe da gente. Sabe, talvez o segredo é não deixar aquilo que a gente não pode fazer atrapalhar aquilo que pode. Talvez o tempo que a gente pedia quando estava sem tempo era para fazer uma série de coisas que agora a gente está postergando. E o que é aquilo, né, que eu estava postergando lá, que hoje eu não estou conseguindo encarar. Então a gente pode, de repente, começar por aí. Digo por mim mesmo, né? O que é aquilo que eu estava pedindo tempo lá, naquele momento que agora eu estou com um pouquinho de tempo, eu não posso focar naquilo, né? Tornar isso consciente pode ser um primeiro grande passo para os nossos dias. Vamos dar uma olhada aqui. Estou quase sem Muito bom, bateria né? aqui. Se cair a conexão é porque acabou. Esqueci de
Carregar. Parabéns pelo trabalho, o método Mi tem se mostrado muito eficiente, a Thay Hipnose que falou. Oi, Levi, amo seu trabalho, conheci você no congresso da Miriam, Meli Campinas, obrigado pela resposta, entendi. Manter as geladeiras com boas opções, isso, né? Geladeiras com boas opções. Eu acho que alguns hábitos do dia a dia também ajudam a conter um pouco a ansiedade, como meditação, como organizar uma rotina que faça sentido, né? Assim, aquilo que você coloca no seu dia que te ajuda a olhar para frente, a cuidar de coisas para manter a gentileza com você. Eu acho que isso não é uma coisa, mas a soma de várias coisas, né? Que ajuda demais também. Michele, vamos aproveitar então os últimos 5 minutinhos aqui para agradecer o pessoal, para você fazer um Isso, fechamento do exatamente. tema que foi fantástico. Isso, muito Fica à obrigada, então, vontade. né, pela oportunidade aqui de passar um pouquinho do conhecimento para vocês. Como eu falei, estou à disposição também. Se alguém tiver dúvidas, quiser uma explicação um pouco mais detalhada, aqui a gente fala de forma um pouco mais sutil, até pelo tempo. Mas estou à disposição aí e espero que cada um encontre a sua maneira de olhar um pouquinho e aproveitar esse momento para realmente avaliar a sua vida. Presta atenção no seu corpo, o que o teu corpo está te mostrando, talvez no que você precisa parar, no que você precisa agir. E a resposta está aí, né? A resposta sempre está no problema. Exato. Sempre, se a gente tem um sintoma, tem uma causa, né? Só Talvez fazer a a gente não esteja pergunta. querendo olhar para ela. É só fazer a pergunta. Michele, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você riscou a sua agenda para estar com a gente nessa 1 hora. Gratidão mesmo. Obrigado aí às pessoas que participaram, a todos que mandaram perguntas ou não mandaram, aqueles que só ficaram escutando, não tem problema nenhum. Eu espero que, de uma certa forma, essa mensagem, essa reflexão, esse conhecimento chegue na sua vida de forma a te ajudar, a dar um passinho de cada vez. Porque o mais importante é não só imaginar o passo. Imaginar é um passo, mas se permitir a dar pequenos passos. Porque de passo a passo, dia a dia, faz com que a gente não fique no mesmo lugar. Então, permita-se a dar pequenos passos na direção que faça sentido para você. Michele, muito obrigado pelo Obrigada bate-papo de também. hoje. Tchau, Pessoal, tchau. sigam a Michele lá nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela, é um trabalho fantástico. Ela tem muita experiência também com criança, está entrando com foco agora no emagrecimento, né? Se vocês gostaram aí do tema, compartilha com amigos também, ok? E fiquem atentos às nossas redes sociais, que vão ter mais encontros com mais reflexões para ajudar vocês no dia a dia. Pessoal, muito obrigado. Michele, muito obrigado. Grande abraço para você e até breve. A gente Até volta a se falar. breve. Com certeza. Tchau, Tchau. tchau.